Oi, gente, voltamos. Eu demoro um pouquinho porque eu preciso deixar salvo no IGVT e quando deixa salvo a gente precisa fazer umas descrições. Mas vamos embora. Entra aí todo mundo para a gente retomar o nosso tempo aqui com o Hudson e a Riselma, né? Agora a gente vai entrar numa seara muito importante porque é a prática do perdão, né? A gente está entendendo a nossa identidade, a gente está entendendo aonde tudo se inicia para a gente viver isso como de fato um estilo de vida. Amar e perdoar não é um sentimento, mas é uma forma de viver. E é o que nós estamos aprendendo, trazendo o conhecimento do reino de Deus para a terra. Né? Não existe essa condição, não existe essa condição na humanidade, na sociedade e na cultura que nós vivemos. Por isso que a gente precisa aprender pelo reino e a cultura do reino, né? Para a gente viver isso como um estilo de vida. Amar e perdoar não são sentimentos, mas são estilo de vida, né? É compreender o princípio e viver a partir desse princípio. Vamos que vamos? Vai chamando todo mundo aí. Deixa eu convidar de volta o Hudson para a gente não perder muito tempo. O Beto, eu tô apertando o Beto. E ele não tá indo. Olha Agora só. foi. A Ju tá por aí. Claudinha! Tá aí também a Claudinha, Ju, Cleusa. Cleusa. Opa! Top, só o povo de O Deus. Apóstolo, é muita gente boa aí assistindo, viu? Que Glória a Deus. bênção, gente. Pensa numa turma boa. Eu vi agora que é a Claudinha e me lembrei. Eu acho que fazia uns 5 anos, sei lá, 4 anos que ela dizia: Nath, você e o Beto precisam se conectar com o Hudson e a Riselma, porque Deus vai enviar vocês aí para o mundo afora, para as nações, e Ele tem que ir com vocês. Ele tem que preparar, equipar, enviar vocês. Glória a Deus. Oi, mãe. Mamãe também está aqui com a gente. Minha sogra não perde uma. Não perde. Minha mãe, ela Bênção, E a mamãe, ela é daquelas que ela aprende hoje mesmo ela já coloca em prática. Ela não tem esse negócio de enrolar, não. Mulher sábia, minha sogra, viu? Que edifica a casa dela, aproveitar para honrá-la. É uma bênção de Deus. Oi, né? Josi. A Josi aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Josi. Manda um abraço pro nosso amigo Jorginho. Ela e meu sogro, né? Um abraço forte aí para vocês. Não sei se o papai tá me ouvindo, mas um beijo pro meu pai, né? Que meu pai, às vezes, Ele tá sempre do lado, a do lado. mamãe às vezes tá ali assistindo, ele tá ali do lado, né? E aí acaba que recebe. Mas vamos que vamos, pra gente não perder muito tempo. É só o tempo do pessoal tá voltando aí. Deixa eu... Ai, o pessoal tá voltando mesmo. Bebe um golinho de água aí, Hudson. Eu vou só trocar minha xícara, porque aqui tá muito frio, eu vou tomar mais um golinho de café. Aí. Ai, Aí, gente aqui de Bento Gonçalves, um abraço para vocês. Deus abençoe. Vai sair um monte de família aqui forte, viu, Apóstolo? eu creio. Restauradas, né? Famílias que serão faróis, né? Onde estão, Amém. na cidade, no bairro, na rua. Fortaleza também, pessoal de Fortaleza, abraço grande para vocês. Teresina. Nós temos Paz, orado, é bom demais, Hudson, nós temos orado porque São Paulo. eu, na verdade, creio e eu oro para que Deus levante muitas Natalis, sabe? A internet ela precisa ser explodida por vozes que de fato levantam a causa chamada família, pelo que o reino de Deus nos ensina, né? É como eu comecei aqui falando que as nossas experiências elas precisam ser reais para que a gente se posicione como essa voz, né? Quando eu sei que o outro está vivendo, eu não me posiciono, mas quando eu vivo, né, é inegociável. É quando você vive de fato uma cura. Quando você vive uma cura de câncer, você acredita que todo mundo pode ser curado. Né? Gente, e o que eu quero dizer aqui para vocês, para poder já passar a palavra de novo aqui para o apóstolo Hudson, é o seguinte: eu e a Nath, a gente não tem nada de especial para poder estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo, sabe? Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, eles estão vivendo isso ou por aquilo, e aí adjetiva e arruma uma justificativa que não existe. De conjectura, imagina, cria. E na verdade nós somos a gente simplesmente ouviu essa palavra um dia que trouxeram essa palavra para a gente abriu o coração e a gente acreditou nessa palavra. É isso aí. Entende?
E vale muito a pena, né? Vale muito a pena você abrir o coração, você acreditar nessa palavra e você mudar a sua história para sempre. Não só a sua história. Porque É. hoje, né? Hoje eu estava orando e tô grávida, né? Do João. E hoje, enquanto eu orava, o João mexia no meu útero e eu dizia assim: Senhor, obrigada, porque ouvir tua palavra permitiu que 4 gerações saíssem do meu ventre. Se eu não tivesse ouvido a tua palavra, eu tinha tido apenas o A Caio, gente tinha separado né? no primeiro e essas 3 bênçãos que a gente tem hoje nem existiria, entende? Então, assim, a responsabilidade dessa nossa decisão e desse nosso posicionamento. Porque Gerações serão impactadas, né? é, Vidas virão, amém, pessoas Pai. serão impactadas. E outra coisa, eu acho muito interessante como o Hudson falou aqui no começo. Nós estamos aqui porque um dia a gente falou sim para essa voz, né? Nós estamos aqui porque um dia a gente falou, Deus, Amém. nós precisamos nos conectar contigo. E quando você falou sobre essa nossa orfandade, né? Porque antes nós éramos órfãos, né? Quando a gente não tinha esse relacionamento com Jesus, nós éramos órfãos. E essa orfandade é que abre esses buracos e que a gente tenta preencher com o pecado. Porque o que é o pecado? É o desejo humano. Então, a traição é um desejo humano, a cobiça por dinheiro, todas as coisas que regem a terra, a cobiça pelo poder, a inveja do outro, tudo isso são pecados praticados pelo nosso desejo humano de preencher um vazio que é espiritual. Então, a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Jesus, tudo volta para o eixo, por quê? Porque nós vivemos um preenchimento desse vazio, e a partir daí, esses desejos que são humanos, eles passam a não ter valor. Né? Na verdade, eles cessam. Amém. Né? A tendência deles é cessar. Né? A gente passa a olhar para essas situações e diz assim, cara, isso não é mais, isso não me preenche mais. Aliás, nunca preencheu, né? Eu não quero mais isso. Por quê? Porque você agora está preenchido e a partir desse preenchimento, o teu prazer muda. Né? Hoje nós passamos a manhã inteira aqui na presença de Deus, adorando, amando a Deus e louvando. E quando terminou, a gente estava assim, em estado de graça. Né? É tanto que a Bíblia até fala, né, que você, quando está embriagado pelo Espírito, é muito melhor do que embriaguez pelo vinho. Né? Então, assim, para você ver como Deus é maravilhoso, Ele inclusive nos dá sensação de prazer na nossa humanidade para a gente entender como é bom caminhar com Ele. Né? Que nós seremos saciados, inclusive, dentro da nossa humanidade. Mas vamos que vamos. Eu queria só trazer esse breve testemunho. Glória a Deus. O Beto escreveu aqui no caderninho assim: deixa o apóstolo Hudson falar. Aí ele fica toda hora apontando, Hudson, para o negocinho para eu parar de falar. Então eu vou parar de falar. Não, quando a gente É porque a gente não aguenta, apóstolo. A gente não aguenta. Segura, Beto. Não falar. É mais forte que a gente. Quando a gente parou, nós estávamos falando sobre isso, né? E até você, Nathalie, colocou essa questão do órfão, né? Esses buracos que a orfandade produz na gente. E assim, eu queria dizer às pessoas que estão conosco que existe em cada órfão um desejo de encontrar essa fonte de origem, O pai. a sua paternidade. Né? E aí, quando isso acontece, e eu oro que todos que ainda não tiveram essa experiência recebam essa experiência essa semana, seja marcante na sua vida, porque você quer saber a sua origem, você quer saber de onde veio, e assim, você quer resolver isso. Você vê muitos programas de TV, as pessoas, né, fazem entrevistas, até programas inteiros sobre esse reencontro com a paternidade, não é? E aquilo é são muitas as respostas. A identidade, a sensação de pertencimento, né? Essa descoberta de quem é, de onde veio, isso produz um sentido de realização muito grande em nós. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente tratar do perdão, que a gente tem que resolver essa dor e essa dívida primeiro com a nossa origem, para depois nós partirmos para conseguir força na nossa origem para resolver qualquer outra coisa quebrada. Amém. Os relacionamentos que estão quebrados, de um filho com o pai, de uma esposa com o esposo e vice-versa,
dos parentes, seja com quem for, nós precisamos desse elemento que está na nossa origem, que é a pessoa de Deus, o amor, da qualidade do amor de Deus. E aí, então, a gente consegue lidar com perdão, aceitação, recomeço, liberação de dívida, porque você teve essa liberação na sua existência. Então, eu queria deixar essa chave com você que está nos ouvindo. Amém. Libere a sua solução de origem. Amém. Libere primeiro essa conexão e reconciliação com Deus, e em seguida você vai ter toda a força necessária para lidar com todas as reconciliações que você tem pela frente. Amém? Inclusive, a palavra de Deus fala, né? Se teu pai e Isso. tua mãe te abandonar, né? O Eu Senhor... nunca te abandonei. Então, ainda que você seja órfão, né? O sentimento de orfandade é de você não sentir pertencente, você não ter tido um pai que exerceu com amor, com limites, com cuidado, um pai da terra. Deus, ele resgata essa paternidade a partir desse relacionamento com ele, né? Porque algumas pessoas podem até dizer que, não, mas meu pai foi muito ruim, meu pai foi muito cruel, não importa quem ele foi. Você pode, em Deus, fazer esse resgate dessa paternidade, Amém. né? E ressignificar esse amor e esse vazio dessa orfandade de um pai que pode estar até vivo, né? E com a ajuda de uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, falando com você e te ensinando a falar com teu pai, de novo. E aí, Amém. ele vai te ensinar a lidar com os relacionamentos quebrados que precisam ser consertados. Então, como chegar ao perdão? Vamos ao ponto, né? Bora. Como chegar ao perdão? Então, primeira coisa, importantíssima, né? Você deve agir nessas situações. Você precisa aplicar algumas ideias, né? Aplicar algumas coisas bem específicas que vamos sugerir aqui, como um caminho que você tem que chegar nele, não é isso? Excelente. É uma jornada que você tem que trilhar até o perdão, né? Então, a primeira coisa é você reexaminar toda esta, com muita objetividade, a ofensa que você sofreu. Reexamina isso. Vamos botar na mesa. Bote na mesa para realmente identificar o que foi dito, o que foi feito. Isso significa que precisa da ajuda de um conselheiro, né? Precisa de ajuda de alguém ou de um amigo que você confia. O objetivo é chegar nesse ponto e dizer assim, olha, tal pessoa realmente me ofendeu, mas eu não vou morrer por causa disso. Eu não vou morrer por causa disso. Eu vou lidar com isso para evitar consequências de morte. De morte. Então, esse é o primeiro conselho, e eu oro que você tenha força e graça para fazer isso. Há um texto muito conhecido que todo mundo diz, que o presidente tem dito muito essa palavra agora: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você precisa lidar com a verdade de Deus sobre essa situação da falta de perdão e lidar com a verdade sobre a sua necessidade de liberar perdão. Então, lidar com essas coisas examinando ou reexaminando essa ferida de maneira muito objetiva, a ofensa sofrida, né, que você teve. Segundo, rejeite as ideias de vingança. Tome uma resolução de não se vingar. Por quê? Amém. Porque isso não é algo que vai produzir um resultado de vida, né? Não vai produzir um resultado de vida. Então, quando você reencontra com seu pai, você que é Deus, você descobre que ele foi misericordioso contigo. Até na oração lá, na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, ele já te dá um padrão de relacionamento, mas a fonte de perdão é ele. Então, essa conexão se estabelecendo aí para começar a haver uma reconstrução. Então, a desforra significa que você vai ser misericordioso e liberar essa pessoa de uma vingança. Porque senão, essa amargura dentro de ti é como um veneno que vai te corroer. Então, ao invés de atingir
o teu ofensor, ela primeiro vai te matando por dentro. Então você tem Verdade. que decidir tirar esse veneno de dentro. Olha, eu vou parar com esse plano de vingança. Essa é a segunda coisa, não é isso? Isso é fundamental. Está lá em Romanos, no capítulo 12, verso 17, diz: não vos deixe vencer do mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. 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 Vence o mal com o bem. Isso é poderoso, viu? Não Ó, é? isso aconteceu com a gente aqui. Só Verdade. alguns parênteses bem mais rápidos, né? Mas aqui a Nath fez isso, né? A Nath, quando no processo que a gente viveu do divórcio, ela venceu o mal fazendo o bem, plantando o bem, entende? E eu olhei para aquela situação, é impressionante como o amor de Deus, né? Ele constrange. A pessoa que está do outro lado fica constrangido com a situação dessa. Então, a Nath, essa palavra aconteceu aqui. E na hora que eu olhei para aquilo e eu falei, rapaz, essa é a mulher que eu tenho que ficar, que resgatar, entende? Porque ela estava ali plantando bem. Você imagina, né? Separada, divorciada, o documento já estava assinado, apóstolo. É verdade. Eu O imagino. documento já estava assinado e ela plantando amor mesmo sem eu merecer, entende? Aí ele parou, botou na balança de medida, aí mediu os prazeres que ele estava tendo na carne com outras mulheres e o valor da paz, da alegria, do amor que ele recebia. E aí, quando ele fez esse balancete, ele parou e disse assim, cara, eu tô sendo um mané. Eu vou perder uma coisa de um valor imensurável por causa de um prazer momentâneo? Vou não. E aí ele fez o resgate, né? Dá um sentimento assim de burrice muito grande no homem, sabe, apóstolo? É verdade. Olha aí, mulherada, escuta o que um homem está dizendo. Aceite e bote em prática, minha irmã. Sabe aquele dia que seu marido chega cheio da cachaça, você monta uma mesa bem linda com café da manhã para ele, com caldo pós-ressaca, e a partir daí, dessa sua atitude, você vai começar a ver o seu lar ser transformado, porque é o princípio do amor sendo estabelecido para quem não merece. Outro versículo que diz aqui, é o Romanos 12, ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Então, eu li primeiro o 21, agora eu li o 17, né? Do Romanos 12. Então, aí quando você traz o bem para dentro do seu coração, como vocês deram exemplo agora, você libera uma água limpa, fresca, que vai lavar aquele interior. O seu interior precisa dessa água viva, que é essa sabedoria que vai lançar fora uma falsa sabedoria ou o veneno do nosso egoísmo, né? Que é exatamente o que vocês testemunharam há pouco. Então, o terceiro conselho: admita que a ofensa pode ter sido intencional, né? Admita que a ofensa pode ter sido intencional, ou que, quando aquela pessoa magoou você, ela podia também estar passando por um problema sério. Ela podia estar sofrendo de alguma dor, de algum estresse, de um desequilíbrio que ela não teve condições de administrar aquela situação. É preciso ter olhos para ver o todo e aquela história toda, para entender as causas, as raízes de todo aquele comportamento, não é? Isso é fundamental para que haja, então, uma compreensão para remover essas causas, tratar essas causas e com a ajuda sempre do Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz, não, nós desejamos, aliás, deixa eu ler aqui o versículo mais especificamente. Ele fala a respeito de pensar e não liberar palavras, porque palavras impensadas, elas têm sido elaboradas e elas fizeram como que um nó.
teceram uma teia. E isso está lá, não é? E agora, quando você para pensar e para refletir, e você decide avaliar as condições em que ocorreram a ofensa, você vai remover essas palavras, vai retirar aquelas suas conclusões e pedir que Deus traga luz e mostre causas que não estavam claras para você. Porque o mal pode ser reduzido ou pode ter outras razões, outras causas que não ficaram claras no momento da ofensa. E isso a gente chama de trazer luz sobre aquela situação. Mas é claro que aquilo tudo é um ambiente difícil, é um ambiente de dor, que você está mexendo num negócio, mas você pode ser muito mais maduro do que está sendo, se você e mais sábio, como a Nathalie e o Beto testemunharam, porque você está decidindo botar sabedoria. Sabedoria é água pura, né? Sabedoria é água fresca, é água da vida. Então, quando você coloca a água da vida numa coisa que está podre, numa coisa que está infectada, que está atingida, ela vai lavar, ela vai limpar. Então, o conselho é: analise isso e admita que a ofensa ela estava num contexto e em circunstâncias que podem ser revistas e você pode ter vantagens e a situação pode ser mais fácil de desatar do que aparentemente. Eu queria dar um exemplo, eu estou dando exemplo, eu acho que muito interessante sobre a nossa própria vida. Quando eu separei do Beto, que eu voltei para casa dos meus pais, uma das coisas que o Espírito Santo me revelou, e isso foi uma revelação que Deus realmente me deu, é que a raiz dos adultérios que o Beto cometia era a autoestima dele baixa. Então, o que acontecia? Quando ele tinha a autoestima dele baixa e ele via em uma pessoa que validava ele, que elogiava ele, que admirava ele, ele automaticamente fechava aquele vazio com aquela pessoa que trazia uma palavra de validação. E aí, o que acontecia? E aí, quando o Espírito Santo me revelou isso, entenda, nada justifica uma traição. Mas quando ele me revelou isso explicava por quê. Então eu passei, separada do Beto, eu passei a validar o Beto como pessoa, como homem, como empresário. Entende? Essa Natália é inteligente, viu, Apolo? E eu passei a validar ele, porque eu disse assim, cara, se ele tem essa fragilidade... Eu vou preencher, né? Eu vou validar ele, eu vou ajudar ele a ser tratado nessa área, para que ele não caia nessas teias. Isso. Entende? Então, assim, isso que você está falando é fantástico. Você tá falando o que nós vivemos. A gente não tinha esse conhecimento tão claro. Quando a gente está vivendo isso, a gente não sabe nem que isso existe. Né? Na verdade, é isso. Né? Você está completamente perdido. É uma cegueira espiritual, é uma disfunção emocional. Né? Então, assim, quando a pessoa está entranhada nessas coisas... Essas teias, né? Aí é como o senhor está dizendo. Tá excelente essa metodologia de passar os passos de como que a pessoa sai daí, né? Para quem tiver, né? E para quem não tiver, como é que não entra? Se blinda, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando Deus me revelou isso, mesmo de longe, porque quando a gente separou, eu fui para outro estado e tal, eu trazia isso para o Beto, mas não por uma... eu vou fazer isso porque eu quero voltar ao meu casamento. Não foi isso, gente. Na verdade, eu fiz uma reparação do meu erro. Porque eu vi que uma das coisas que eu fui negligente foi porque dos meus lábios o meu marido não escutava. Ele escutava de fora, mas de mim não. Então, essa reanálise e você fazer o conserto, não é porque o Beto ia voltar ao casamento comigo, pelo contrário, né? Mas é porque eu precisava dessa água. Né? Eu precisava que essa água fluísse no meu coração, fluísse pelas minhas veias, me purificasse de mágoa, de ressentimento, e eu queria reparar. Não porque ele ia voltar, mas porque eu precisava disso, né? Então, sensacional. Você está falando daí o que nós vivemos e eu estou achando massa. Agora eu estou descobrindo. Tá passando um filme aqui na nossa cabeça. O senhor vai falando e a gente vai lembrando, né?
Mas vamos Não, lá, vamos para o próximo. E é interessante a gente refletir sobre E isso. eu estou anotando tudo, viu, gente? Tá aqui ó, a prova. Ó. Vamos assistir mais vezes. Eu fico aqui com papel e caneta na mão, ó, e É. vou anotando. Então, por exemplo, a gente sempre faz isso, eu e a Ricelma, a gente trabalha, procura compreender essa origem, né? Porque, por exemplo, no nosso país nós temos muito machismo, né? Nós temos uma formação cultural em cima disso e muitas vezes a gente começa com alguém, principalmente mulheres, Do Nordeste. filhas, né? A gente começa com esse arrependimento, porque o machismo é uma fortaleza mental, é uma estrutura de ideias que foi cultivada de geração em geração e aquele menino, não é? Aquele homem foi criado dentro disso e ele está reproduzindo, não é? E multiplicando. Se ele não amadurecer, ele vai multiplicar para o filho dele e para o filho dele. Então, nós temos em Cristo a condição de, primeiro, perceber a fortaleza, não é? O conjunto de ideias destruidoras e chamar a sabedoria de Deus para derrubar essa fortaleza e construir uma mentalidade de hombridade, né? A mentalidade de um homem liderado pelo Espírito de Deus, que tem Cristo como modelo e não é perfeito. Nós não alcançaremos a perfeição ainda aqui nessa terra, mas nós teremos acesso a condições para desfrutá-la, porque perfeito não é o que nunca erra. Perfeito é aquele que, quando erra, aplica o remédio de Deus, né? E aí corrige aquilo que tem que ser corrigido e traz para o prumo. Então, essa perspectiva de sarar, curar, Jesus tem todo o remédio. Eu mesmo quero pedir aqui perdão às mulheres feridas pelo machismo, né? Feridas e até, às vezes, violentadas, né? Abusadas. Perdão. Nós, né? Homens. Como homens. Nós, como homens aqui, nos colocamos pedindo perdão. Perdão representativo, representando os homens por erros como esse, do machismo, da violência, né? Da falta de respeito, de ver a mulher com os olhos de Deus, que realmente tem prejudicado muitas mulheres. Hoje, durante a pandemia, tem muitas mulheres, a violência doméstica aumentou muito grande, a violência contra as crianças aumentou muito grande, exatamente por causa dessa imaturidade do homem e dessa fortaleza, dessa maneira de pensar egoísta, orgulhosa, e que nós precisamos nos arrepender desse pecado. Isso é pecado. Amém. Ou seja, é uma lei. Nós estamos quebrando uma lei de Deus que manda a gente amar o próximo, né? Amar o próximo, não cometer nenhum tipo de violência contra o próximo, principalmente a esposa, né? A Bíblia diz para a gente cuidar das esposas como Jesus cuidou da igreja, né? Então, Exato. Não deve tirar a vida da esposa, mas dar a vida por ela, né? E essas coisas escondem muito atrás da cultura, né? Uhum. A cultura. Então, a cultura daquele lugar é assim. Mas nós precisamos tirar isso, né? Mudar a cultura. Mudar essa Trazer a cultura. cultura do Trazer a cultura do reino, cultura né? do reino. Que Amém. é isso que eu estou falando, né? Amar o próximo, o marido cuidar da esposa, assim como Jesus, né? Cuida da igreja. Então... Isso foi forte, né? Que o apóstolo falou para a gente pedir perdão, né? Para as mulheres, rapaz, isso é muito forte, viu? Muito forte. Então, eu entro em concordância aqui com esse pedido, né? De perdão para a gente ligar aqui na terra e liberar vocês, sabe? Vocês mulheres que estão ouvindo a gente aqui agora, recebam, né? Esse pedido de perdão, que vocês possam restaurar esse relacionamento de vocês com Deus, né? Que em algum momento pode ter sido quebrado. Por uma figura de um outro homem, o pai ou o marido. E a gente quer dizer, né, que vocês não mereciam, né, tá passando por tudo que vocês estão passando. Vocês mereciam ser bem tratadas, né? Vocês mereciam receber todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo, né? É isso
Esse é o desejo que vem do coração de Deus. É o plano original. Né? O plano de Deus para vocês é esse, então a gente pede perdão para vocês pela falha humana, pela falha masculina, né? sobre a sociedade brasileira. Né? A gente reforça isso aqui, no nome de Jesus. Toda lembrança dolorosa, porque às vezes é o que você falou, Nathalie, no começo, né? Há uma lembrança dolorosa da infância, há uma lembrança dolorosa da adolescência, ou mesmo da juventude. Aquela lembrança, nós oramos agora para que o remédio de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, o óleo de Deus seja sobre essas lembranças dolorosas e aquelas que precisam liberar essas lembranças dolorosas, entregando a Cristo hoje, possam fazê-lo com a força para viver que só o Espírito de Deus pode dar. Agora, aí na sua casa, essa noite, a mudança se estabeleça e haja um novo começo. Um novo começo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Creio. Então, um quarto conselho seria exatamente de se arrepender dessas amarguras guardadas no coração, né? A questão de se arrepender pelo que está guardado, porque o ressentimento, né, ou sentir de novo, é exatamente porque houve uma decisão de guardar lembranças dolorosas, cenas, não é? E aí, de vez em quando, solta, né? Não, mas eu me lembro daquele dia que tu fez isso e que tu fez aquilo. Então, você sente tudo de novo. E aí, esse veneno tem que ser limpo daí pelo arrependimento. Arrependimento é retornar ao ponto de não dar mais espaço para isso. É mudar a atitude, né? Exatamente. E é uma mudança de atitude. Eu preciso mudar minha atitude, ser diferente do que eu era. Amém. E é completamente possível, né, gente? Vocês já ouviram aqui a gente falar, a Nath também já falou algumas vezes. A restauração do nosso casamento foi em 2010, nós estamos em 2020, e nesses 10 anos, nunca a Nathalie chegou para poder cobrar absolutamente nada ou falar sobre o assunto me acusando, sabe? Nesses 10 anos que a gente viveu essa cura, exatamente a gente viveu esses passos aqui que a gente está falando nessa noite, a gente só fala sobre isso quando a gente está ministrando, quando a gente está pregando, quando a gente está dando testemunho ou quando a gente está participando de uma reunião como essa que a gente está hoje. Mas isso tudo que a gente vai falando aqui para vocês, na verdade, a gente não sente nenhuma dor, como nem diz, vergonha, nem dor. Como a Ricelma disse, a gente não tem vergonha, a gente não sente dor. Na verdade, a gente é o que é, a gente viveu essa situação. Obviamente que todo mundo preferia não ter vivido, mas a gente viveu. E agora a gente olha para trás e vê que teve solução. A gente vê que é possível. É por isso que a gente é essa voz que leva esperança. A bandeira, né? A gente levanta essa bandeira e leva esperança para as pessoas, porque a gente viveu isso. Não foi que eu li no livro, ou que alguém me contou a história, ou que eu vi num filme, entende? Na verdade, a gente viveu isso dentro de casa. E continua vivendo, né? A gente viveu isso dentro de casa, a restauração, e hoje a gente vive esse novo estilo de vida, né, com a presença de Deus na nossa vida e tendo o governo de Deus na nossa casa. Amém. Que é a melhor coisa que pode acontecer para a vida de um ser humano na Terra e para uma família. Né? É viver sob o governo de Deus na sua casa, na sua família. Então, quem manda na nossa casa é Deus, o governo é dele. Né? Ele me governa, ele governa a Nath, para poder a gente trazer as decisões da nossa família, mas o governo é dele. Né? Então, eu reforço isso, porque como uma realidade e como uma possibilidade real
e muito mais próxima do que o que a gente pode imaginar. Às vezes, quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no meio da dor, da crise, a gente não enxerga isso. Mas eu costumo dizer que o sol, atrás de uma nuvem negra, ele não parou de brilhar. Entende? Agora no Brasil está à noite, está escuro. Agora está escuro. Mas o sol agora não parou de brilhar. Ele está iluminando, ele está iluminando o outro lado, que tá amanhecendo agora. A gente está meia-noite aqui e tem lugar que é dia. Então, assim, que você enche o seu coração dessa esperança, sabe? Amém. Que Deus ele pode e vai trazer uma vida nova, né? Uma vida nova. Ele é o mais interessado na restauração e na transformação do seu casamento e da sua família. Pode ter certeza. Vamos lá, apóstolo. Essa amargura não pode interromper mais. Tem que limpar o coração, porque se a amargura criar raiz, ela vai sufocar emocionalmente. E a Escritura diz que se ela brota, a raiz brota, ela vai contaminar muito. Aí contamina os filhos, aí contamina os pais, e contamina a família, e contamina os amigos. A amargura cresce como raiz se você deixar. Por isso que, através do arrependimento, você se arrepende e você remove a amargura exatamente guardada no coração. Foi isso que a Nathalie testemunhou que fez. Fazendo isso, hoje, a vida, e não há mais esse sufocamento e essa morte para a aliança. A aliança só está viva porque a amargura foi retirada do coração. E é Amém. dentro, é no íntimo. Amém. Outra coisa, 6º ponto, acerte a sua parte do conflito. Você precisa zerar a sua parte naquele conflito. Ou seja, Deus deseja uma conciliação, né? Ele deseja que haja, na verdade, uma reconciliação, né? E aí você, às vezes, fica esperando que o outro, mas tome a iniciativa de resolver a sua parte. A sua parte. Porque a sua parte ela vai ser o terreno fértil para do outro. Mas isso, às vezes, não está sincronizado no mesmo tempo. Mas a decisão, né, de quitar essa dívida, de resolver a sua parte, ela é muito importante. Jesus ensinou isso, né? Lá em Mateus, ele disse que se alguém pecar contra nós, nós devemos procurar o indivíduo, né, e tentar resolver o problema. Está lá em Mateus 5, 23 e 24. Se você tiver uma dificuldade, alguém pecar contra você, procure o indivíduo para resolver o problema. Se não conseguir na primeira tentativa, você deve tomar uma decisão de perdoar e amar e depois pedir mais 2 amigos para irem com você, para tentar resolver, para chegar nessa reconciliação. Então, essa decisão de você acertar a sua parte é um ponto muito, muito importante. Segundo a liderança de Jesus, as ideias de Jesus para restaurar conflitos e quebra de relacionamentos, isso aqui é uma chave fundamental. E eu oro que você receba graça, favor, Amém. poder, força, sabedoria para fazer, porque fazendo isso você está sendo liderado pela sabedoria de Cristo. E isso é muito importante. O 7º ponto é você se apropriar, né, da certeza de que Cristo também perdoou você. Perdoou os teus pecados. Absorveu o ponto de que os teus erros que contribuíram para que o conflito se estabelecesse foram removidos. Foi removida em Cristo toda a culpa sua. Porque você precisa seguir à frente, seguir adiante, mas livre de ter feito o que você fez e aguardando nessa graça de Deus, nesse favor de Deus, para tirar esse peso das suas costas, porque você tem que ir adiante, você tem que seguir, precisa seguir. E aí você precisa se apropriar dessa certeza. Ele me perdoou, né? Como a Nathalie, ou com você mesmo, Beto,
citou, eu fui perdoado. Então, tá lá a marca, a cicatriz, mas não tem mais dor, né, Marcelo? Que você falou. É a lembrança sem a dor, né? Amém. A cicatriz sem a dor. Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu e a Ricelmo, vocês dois aí, é porque ele nos ensinou a lidar com isso. Então, corajosamente, nós temos hoje a graça de sentar e resolver os conflitos, né? E isso não foi uma vez, nem duas, são várias vezes. A mesma coisa, vocês dois, vocês amadureceram. Então, isso é um amadurecimento que a gente aprende seguindo Jesus, né? Estando com Jesus. E a Bíblia fala que ele não dá aprovação que a gente não possa suportar, né? Verdade. Então, se ele nos conhece, então ele sabe até onde a gente consegue ir, o que a gente pode suportar. E ele, quando trouxe essa dificuldade para vocês, ele transformou tudo isso aí numa bênção. Porque através do testemunho de vocês, através da vida de vocês, do que vocês têm falado, colocado para outros casais, muitas pessoas têm se identificado, têm sido, né, têm recebido essa bênção. Então, Deus permite algumas coisas, a gente não entende, mas Ele está nos preparando para a gente ajudar outras pessoas. Verdade. Então, Ele fez isso com vocês. Olha a bênção que está sendo hoje. Quantos casais vocês têm ajudado? Quantas pessoas têm sido alcançado através desse testemunho da vida de vocês? A cura da dor virou uma missão, né? Virou a missão. Então, o oitavo ponto é exatamente esse, de liberar os nossos ofensores de qualquer dívida ou obrigações que eles possam ter conosco. Esse é um ponto fortíssimo, porque isso implica uma justiça do céu. Então, isso é mais do que um advogado pode conseguir, um juiz pode conseguir. Isso é algo que o perfeito juiz concede com a perfeita justiça revelada dentro de você. Então, a fonte para esse remédio é divina. As ciências humanas não conseguem levar você aí. Não conseguem. Mas a sabedoria perfeita de Deus, acompanhada do conhecimento e da experiência, da paz que essa sabedoria gera, produz, ela é concedida ao que crê. Então, você pode crer e você pode experimentar isso, que é, como diz a oração, né, que nós lemos há pouco do Pai Nosso, que diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como, entre parênteses, na medida que nós temos perdoado os nossos devedores. Então, ele põe aqui exatamente essa medida, essa balança para a gente usar. Então, eu vou usar para os outros o que Deus usou comigo. E aí pronto, você fica marcado. A definição da maneira como você vai lidar com o outro é como ele lidou com você. Olha o amor, né? Não é? Muda tudo. Muda tudo. E é profundo. Muda tudo. Você quer ser amado, aí você ama, né? Você quer ser perdoado, você perdoa. Você quer misericórdia, você Tenha misericórdia. age com misericórdia, né? Então, assim, é muito forte aquela passagem que fala que a gente vai ser julgado da maneira que a gente julgar, né? À medida que a gente mede, e é impressionante que a vida ela é dinâmica e às vezes a gente está na posição de pedir perdão, né? E às vezes a gente tá na posição de perdoar. Então acaba que a gente vai viver, os dois lados da moeda. Os dois lados, né? E a partir do momento que você traz esse balanço, né, que o senhor colocou, na verdade, aí o casamento ele vai ficando mais leve, né? Ele vai funcionando melhor, né? Porque, na verdade, eu não vou entrar com a medida para cima da Nathalie se depois eu quero... se fosse eu queria uma medida diferente, né? Uma vez, Hudson, eu estava numa condição, já depois que a gente voltou ao casamento, e uma vez a gente teve uma discussão boba, mas o Beto foi muito duro nas palavras dele, né? E eu fiquei muito magoada. Muito magoada. E eu me coloquei numa condição de dizer assim, rapaz, eu vou esperar ele se arrepender. Vou dar um gelo aqui, né? Vou ficar na minha, vou dar um gelo.
E eu orando para o Espírito Santo constranger ele, né? E dizendo assim, olha, Espírito Santo, você vai lá e fala com o Beto que ele tem que vir, se arrepender e pedir perdão, porque ele foi muito duro com as palavras, ele é homem de Deus, ele não pode fazer. Trouxe todos os títulos do Beto, trouxe todas as condições do Beto. E depois que eu falei isso com o Espírito Santo, né? Eu fui tomar banho, o meu secreto com Deus é sempre no banheiro. Quando eu liguei o chuveiro, o Espírito Santo disse assim para mim, é tão bonito o seu comportamento, quando você coloca para mim que a condição tem que vir de lá para cá, você pegou a cruz e a dor que eu vivi na cruz e anulou. Quem é você para colocar uma condição de não perdoar? Ou seja, a sua dor, então, ela é imperdoável. E que dor é imperdoável diante da cruz? Natália, se submeta à minha obediência. Saia desse lugar de justiça própria. Olhe para a minha cruz e veja que lá eu já conquistei tudo. E você não está acima do meu filho. Você está abaixo dele. E ele conquistou na cruz todo o perdão de tudo quanto foi pecado. E aí eu só fiz chorar, né? Porque... Aí depois dessa revelação vem a Sofia, viu, apóstolo? Reconciliação completa. É rápido, aqui em casa é rápido. Eu levo ao pé da letra essa aí que tem que ser antes do pôr do sol. Exatamente. Então, toda vida que eu vejo uma pessoa justificando de não querer perdoar ou não achar motivos para perdoar, eu falo, minha filha, a cruz, quando você pensar em não perdoar, não olhe para a terra, olhe para a cruz. Né? E na cruz você vai achar um motivo de perdoar, porque nós já fomos perdoados, né? Então, nessa condição, a gente não pode ser orgulhoso o suficiente para não ir para esse lugar. Que é um dos motivos, né, Hudson, das pessoas não perdoarem, é o orgulho ferido, né? É o ego, né? O que é que as pessoas vão falar? Ela é muito idiota, ela é muito burra. Olha aí, lá no Ceará a gente diz que é corna, né? Olha aí a corna, abestada, burra, né? Idiota. Isso não existe, não. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, essa palavra é para aquele tempo. Agora o tempo é outro. Nós estamos no século XXI, a modernidade. Né? E eu sempre falo que um dos prazeres que eu tenho na vida é ser moderna na moda antiga. Amo ser moderna na moda antiga. Amém. Né? Esse é o segredo do alinhamento que Deus fez comigo. Mas vamos lá. Vamos lá, apóstolo. A vida fica insuportável sem a eternidade, o amor que vem da eternidade. A gente não consegue. Não, e cada vez piora, né? Exatamente. Esses dias da tal da pós-modernidade, né, da pós-verdade, então o humanismo está trabalhando no sentido de tirar tudo que é eterno. E aí a nossa existência precisa do eterno. Nós somos feitos de eternidade. E aí, agora, a nossa palavra aqui, os conselhos estão sendo dados, no sentido de retornar a essa fonte da eternidade. Então, não há como funcionar o casamento se não tiver a terceira dobra, não é? É um cordão de 3 dobras que a Escritura fala. A presença de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, o alimento de Deus. Por exemplo, tudo que você vê que funciona na nossa família, no casamento, é de Cristo. Não é nosso. É Verdade. Cristo. Né, tudo é Cristo. É Cristo nela. É Cristo em mim. Por quê? Porque sem isso não existe família. Sem Cristo não existe família. Sem as ideias de Deus, sem a maneira e o funcionamento da vida segundo a mente de Cristo, não há casamento, não há filha, não há filhos, não há família, não há um relacionamento que possa sobreviver à nossa limitação carnal, à nossa existência carnal. É por isso que o número de divórcios está aumentando, é porque nós estamos nos alimentando só daquilo que é carnal, humano, limitado e não é eterno. E nós fomos feitos de um material eterno. E nós precisamos voltar e comer do pão da vida, beber da água da vida, que é Cristo. Amém. E então essa eternidade vai nos sustentar, né? Ela vai realmente sustentar. Estamos na terra, mas nos alimentamos do céu, né, Hudson? Exatamente. O que reina na nossa casa é a cultura do reino, não é o que a sociedade diz. Né? Por isso que a Bíblia fala que muitos comportamentos nossos vão ser vistos na terra como loucura, como insanidade, como bobos, como, né?
E coisa boa é ser bobinho, né, gente? Tem um pastor amigo meu, o apóstolo, que diz assim, rapaz, eu posso ser tudo que quiserem dizer que eu sou. Eu só quero estar cheio do Espírito Santo, né? É. Então, assim, o que quiserem o que quiserem dizer que eu sou, podem dizer, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Amém. Amém. Né? Outro ponto muito importante é se apropriar dessa cura emocional, se apropriar dessa cura espiritual, não é? Lidar com isso individualmente, você mesmo buscar remédio, solução, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, para esse trauma que viveu dessa quebra, não é? Muitas vezes nossos maiores problemas de saúde foi porque houveram às vezes muitas quebras, e elas não foram tratadas adequadamente, né? Às vezes o casamento rompe mesmo porque houveram vários momentos e não houve o tratamento não houve um momento de tratar. E nós queremos encorajar você a esse conselho de se apropriar dessa cura, se apropriar do remédio de Deus, buscar Amém. essa solução por você, se o outro não quiser, mas faça por você. E um outro conselho, perdoe o ofensor, no sentido de orar por ele, liberar para ele o perdão e orar por ele. Orar para que ele seja levado ao seu melhor lugar. Ao seu melhor lugar. E aí, nesse melhor lugar, talvez seja o lugar onde ele vai ver seus erros, né? Onde ele vai enxergar suas fraquezas e vai mudar. Isso realmente só uma pessoa nascida de Deus, alimentada pelo amor de Deus, que vem pelo Espírito de Deus, é capaz de dar. Então, a vida do homem, independente de Deus, não consegue fazer isso. Não consegue. Não funciona. A filosofia humana não consegue, não é? Um coach, ele não vai conseguir chegar nesse ponto com você. Não né? vai. Na verdade, somente Cristo. Amém. Somente Cristo, vivendo Amém. as ideias de Cristo, você crê nessas ideias, então ele vai te levar ao ponto de orar. Então, talvez alguns estejam nesse ponto agora preparados para começar a interceder pelo ofensor, colocando a vida dele diante do Senhor, até que chegue o momento de Deus fazer o que ele quer fazer. Né? Que foi o que aconteceu conosco, né? Amém. Quando eu comecei a orar, Deus mandou um cliente aqui no restaurante do Beto e convidou o Beto para ir numa célula. Quando chegou aqui na célula, Deus resgatou a necessidade da salvação e do arrependimento do Beto. Não foi da minha boca, não fui eu pregando, não fui eu cobrando, não fui eu julgando, não. Na verdade, eu me coloquei nesse lugar e disse assim, Deus se revela para ele, né? E na sua revelação para ele, ele vai ser constrangido e ele vai voltar, porque a palavra de Deus diz que ele nos atrai com cordas de amor. Quem resiste ao amor? Nem animal, nem bicho resiste ao amor, né? Imagina nós que temos como essência esse amor. Então, isso que você está falando é sensacional. Orar e abençoar. Inclusive, um dos conselhos que eu dou muito aqui, Hudson, para as mulheres é ore para que as amantes ou as pessoas que foram usadas no adultério, elas recebam um marido maravilhoso. Para que elas saiam dessa condição, dessa escravidão. Porque uma mulher que se torna amante, ela está escrava do pecado. Ela está sendo o cavalo de Satanás. Então, ore para que elas sejam felizes no casamento. A Bíblia fala que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que orar e abençoar aqueles que nos fazem mal. Né? Mateus 5, 43 e 44. Né? Então, o que acontece é que a gente precisa ir para essa condição. Apóstolo, a gente tem aí considerações só finais. 5 minutinhos. Na verdade, a gente precisa encerrar um pouquinho antes. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Gente, é muito pouco. Era para a gente ir para uma quinta live, né? Rapaz, o apóstolo, quando estava lá atrás do trio elétrico, ia até 6 horas da manhã numa disposição tremenda. Mas agora, quando dá 00:30 aqui, aí o pessoal já está assim, ó. Mas aí nós vamos respeitar, né? Nós vamos respeitar todo mundo e agora nós vamos para as considerações finais. E aí o senhor fica à vontade para fazer o que o senhor quiser fazer. Se quiser orar, se quiser fazer um convite para as pessoas. De repente tem pessoas aqui nos ouvindo que ainda não entregou sua vida para Jesus. Fica à vontade para fazer o que o Espírito Santo direcionar. Amém.
Amém. Não, nós cremos muito, né, Selma, nesse amor perfeito de Deus. Amém. Nós cremos no amor paterno de Deus. Nós queremos deixar essa mensagem com todos vocês. Essa solução com Deus, essa solução da sua crise, da sua necessidade, da sua origem, de onde você veio, você precisa trabalhar isso com Deus. E nós oramos que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. Amém. E se você quiser conhecer Jesus Cristo, estudar sobre Jesus Cristo, procure o casal, Nathalie e Beto. Eles vão dar essa orientação a você, mas tome essa decisão de buscar essa fonte. Não somente porque você tem que consertar o problema com alguém, mas você precisa ter as respostas de onde você veio. E o seu pai está esperando você. O seu pai tem um plano de amor. Volte para casa. Volte para casa, porque o seu pai está esperando você. E aí, em casa, tem uma mesa de banquete preparada. A comida para você ser forte para lutar e vencer todas essas lutas que você tem. Ele, inclusive, tem armas para te dar, para você vencer armado. Ele é um pai que arma os filhos para vencer. E ele ensina os filhos a lutar, ele ensina os filhos a vencer, ele ensina os filhos a desmontar nós, a desatar nós. Amém. Ele é um pai perfeito. Então, resolvendo isso, você terá toda a linha de recursos, toda a linha de provisão que você precisa para qualquer situação familiar, né, pessoal, de relacionamento que você precisar. A minha oração é essa: experimente Cristo hoje. Decida submeter a Ele, porque a sua origem está aí e as suas respostas também. Que Deus te abençoe. E as mulheres que precisam realmente, nesse próximo tempo, serem curadas, que o óleo do Espírito Santo seja sobre as feridas e vocês experimentem esse poder que remove a amargura, remove o ódio, remove a dor e traz uma cicatrização completa sobre sua vida, também através de Cristo Jesus. Amém! Glória a Deus! E nós ligamos essa palavra na terra para que ela seja ligada no céu. E que os anjos do Senhor já vão distribuindo em todos os lares os milagres que são necessários, as experiências com o Espírito Santo. E nós acreditamos que hoje muitas pessoas tomaram a decisão de lutar pelo seu relacionamento com Deus e o resgatar de suas famílias. Gente, vamos fazer o print? Vamos fazer o print. Me abraça aqui, amor. Vamos fazer o print. E lembrem-se, não é só postar no Stories a nossa foto com o hashtag, mas falar o que você aprendeu, que decisão você tomou a partir do conhecimento de hoje, tá? Vamos lá? Maravilha! Obrigada, Hudson. Obrigada, Riselma. A gente ama muito vocês. Vocês têm sido assim... Vocês têm sido assim... Nós também. Uma grande fonte da revelação de Jesus para a nossa vida. Deus abençoe e recompense e que vocês tenham um sono reparador e restaurador para o novo dia que vem aí. Amém? Dia de descanso, se Deus quiser. Um beijo. Valeu. Gente, Tchau, Deus tchau. abençoe vocês. Assistam essa live desde o começo, usufruam, anotem, repitam quantas vezes vocês precisarem. Ela vai ficar aqui gravada no IGVT. Deus abençoe, uma boa noite, bom final de semana e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.